bem? Eu sou o Pedro, para quem não me conhece, e esse é mais um vídeo do nosso canal. E o tema de hoje é sobre a minha opinião, minha história de vida, né? Os meus relatos, o que eu tenho a dizer sobre isso, né? E é sobre ter filho novo, né? Sobre o casamento novo, né? Muito novo. E assim, o que eu tenho a dizer sobre isso, que é assim, eu sempre digo, na minha opinião, que deve, sim, se você ama a pessoa, se você gosta da pessoa, e assim, aconteceu, não é, aconteceu o filho, né? Não precisa ficar em choque. O que vai acontecer? E agora? Tal. Assim, eu sempre amei a minha esposa, né? E quando aconteceu o meu filho, eu tinha 18 anos e minha esposa tinha 15, né? E fazia 3 meses que eu tinha acabado de fazer 18. Eu estava estudando ainda, né? A minha esposa, obviamente, também. Mas, assim, eu fui criado que a responsabilidade você chega e resolve, entende? Não tem que ficar se lamentando por conta disso. E assim, obviamente que não fui programado, né? Mas se tem relação, né? Obviamente, pode acontecer. Mas assim, vieram muita gente falar pra mim que eu acabei com a minha vida, que eu isso, que eu aquilo. E na minha visão, não é que você que atrasa a sua vida, que acaba com a sua vida, quer dizer. Não é que acaba com a sua vida. A situação é que só vai demorar um pouco de tempo a mais para você conseguir chegar nos seus planos, né? Os resultados dos seus planos, né? E porque a sua prioridade agora vai ser seu filho e sua esposa. Você agora vai ser o homem da casa, né? E eu com 18 anos de idade, eu fui lá e falei com a minha esposa, falei com na época da minha namorada, né? Falei com a família dela, falei com a minha família e tudo mais, conversei com meu pai, falei, ó, se você puder me ajeitar um cantinho só por enquanto, né? Ele me ajeitou, fiquei 3 meses na casa do meu pai e logo após nós fomos e eu aluguei uma casa. Eu já estava trabalhando e tal. E assim, não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Não é fácil. Só que também não é só os espinhos, né? O que acontece? Nós éramos muito novos, né? Então nós não tínhamos muita ciência legal de como seria mesmo, né? De como seria mesmo, que a gente não guardava dinheiro. No começo eu ganhava muito pouco, não dava para pagar as contas, né? Então tem que pôr em jogo tudo isso, né? Eu ganhava muito pouco mesmo. Eu pagava aluguel, as contas de casa, né? E se eu vejo que sobrasse alguma coisa, era porque eu tinha esquecido de pagar algo, literalmente, né? E isso não é legal, né? E atualmente, sempre pra mim existiu, né? Pra mim sempre isso foi uma piada, né? Já que o brasileiro faz piada com tudo, sempre foi uma piada porque, tipo assim, se sobrar alguma coisa porque eu esqueci de faltar água, mas isso não é engraçado, né, cara? Isso não é uma realidade legal, né? Mas, assim, nós passamos, né? E é o que eu quero dizer. Esse início foi bem difícil, por quê?
porque eu não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro, não tinha uma reserva de emergência, não tinha um capital legal para colocar meu filho no mundo, né? E nós sabemos que Deus prepara assim, mas nós temos que fazer a nossa parte e deixar a parte de Deus para Ele. Mas não tinha o que eu fazer, né? Foi ato de irresponsabilidade, obviamente, né? Que poderia ter esperado sim, mas não foi algo que acabou com a minha vida. Sou revoltado até hoje porque eu fiz essa burrada na minha vida. Não, pra mim não. Pra mim foi maravilhoso. Pra mim é maravilhoso. É difícil, né? Mas eu tenho uma companheira que eu posso confiar, porque não é possível que ela teve a todo momento comigo no pouco, literalmente pouco, né? E vai me abandonar no muito, né? E obviamente que eu não vou fazer essa cagada também, graças a Deus, porque a minha esposa, ela sempre foi fiel comigo, sabe? E hoje eu ganho um pouco melhor, né? Eu ganho um pouco melhor no trabalho que eu tenho, mas, assim, a gente ainda passa apertado, né? Porque eu não tinha gestão financeira, né? Eu não tinha essa lógica, né? Mesmo que a nossa família cresceu em cima disso, né? Da baixa renda, eu achava que as coisas aconteciam, deixava por acontecer. Amanhã Deus pertence, e não é o certo a fazer isso, né? Porque acontecendo ou não acontecendo, né? Mesmo que Deus permite tudo, mas é uma resposta da nossa ação, né? Uma resposta da nossa ação. Então, assim, aconteceu, você vai lá, vai falar com a sua esposa, agora a sua esposa, vai falar com os pais dela, com os seus, tudo certinho, e vai se virar, Jorge. Se virar. Se você tem uma ajuda da sua família, né, seus parentes, tudo mais, amém. Mas com ajuda e sem ajuda, é você e sua esposa. É você e sua esposa. É ela que vai estar com você nos piores, nos melhores momentos, né? Eu não estou dizendo para aquelas pessoas que assim que casou, o papai banca tudo, já banca casa, paga 3 meses, 4 meses, 5 meses de aluguel, e as contas, e não sei o que, não sei o que. Não estou falando para esse tipo de pessoa. Estou falando para quem põe a cara mesmo, sabe? Não é fácil. Tanto para você que está assistindo esse vídeo, pensando, né, que aconteceu ou pode acontecer, né? Tanto para quem já aconteceu, mas assim, foi maravilhoso para mim, até hoje. Foi maravilhoso, porque hoje eu tenho a minha família, os meus antigos colegas, uns são drogas e prostituição e festaiada, não sei o que, e eu não me cabo, sabe? Não sei se é porque hoje eu tenho minha família, meu filho, minha esposa, eu adoro a minha casa, sabe? Chegar na minha casa, descansar na minha casa, né? E normalmente acontece bastante, né? Que nem aconteceu comigo, sobre ciúme de família, pai e mãe. Normalmente mais a mãe, né? Quem criou. Mãe, vó, seja quem for. Quem criou. Por quê? As irmãs, principalmente. O ciúminho, né? O ciúminho que agora você já não vai estar tão presente, né? Você não vai estar a todo momento lá, né? E aonde você vai ter que começar a dizer não, vai ter que começar a dar alguns breaks na sua vida, duramente, né? Duramente. Na sua mãe, às vezes, na sua família mesmo, às vezes,
Normalmente isso acontece. Por quê? Por causa de ciúmes. Porque normalmente quando você é solteiro, você tá lá a todo momento. Precisa de alguma coisa, quer alguma coisa, vamos fazer uma festa, vamos, tá. Toda hora você pode, né? Tá ali disposto. Mas casou, a sua responsabilidade agora, a prioridade, né? A sua família agora é sua esposa e seu filho, né? E isso serve para os dois. Não é mais para um lado que para o outro, né? Não é fácil. Não é fácil você ter que dizer não para sua mãe, né, que te criou. Não é fácil você ter que pôr limite nas coisas. Não é fácil, mas é necessário, né? É necessário. E tem que pôr. Tem que pôr porque é que nem eu disse. Você senta e conversa com a sua esposa. Se você tá vendo que tá errado, né? Por causa de algum ciúme ali, desrespeitar a sua esposa e tudo mais, você vai ter que pôr um limite. A sua família da sua esposa te respeitou, a sua esposa vai ter que pôr um limite. Agora é vocês por vocês. Não é por ignorância, né? Não é por, sei lá, é porque é necessário, é preciso, né? Repito, agora é você, sua esposa e seu filho. E hoje eu vivo bem, graças a Deus. Eu vivo bem, questão da minha família, nós temos nossos apertos, nós temos nossas brigas, nossos momentos bons, nossos momentos ruins, né? Mas o que eu tenho a dizer para você que está vendo esse vídeo agora, né? Se você que pensa nisso ou já aconteceu, o que eu digo literalmente é estuda gestão financeira. Estuda gestão financeira e conversa bastante com a sua esposa, né? Se você não quer ceder, então não casa, filho. Se você é um homem que está assistindo esse vídeo, deixa mesmo a sua esposa lá com a mãe dela mesmo e paga a pensão, que é mais fácil. Não vai apanhar fedoso nesse aperto teu não, por ignorância tua, né, jovem? Por quê? Porque, principalmente na gravidez, tem muita briga. E não só na gravidez. Em diferentes ocasiões. Né? Mas a discussão ela é boa para coisa que você vai resolver. Você olha os pontos, vê quem está errado e resolve a situação. Não é pai e mãe mais que resolve a situação. É vocês que resolvem. Né? Vocês se constroem o lar de vocês, vocês se constroem a família de vocês, né? Você que vai crescer, você vai ensinar o seu filho, você vai ensinar o seu filho o caminho que deve andar, entende? Não é que nem tal pessoa criou. Não é que nem fulano e ciclano criou assim, que tanto tempo aconteceu isso, tem que acontecer com o teu também, que tanto tempo engatilhou e o teu engatilhou, que tanto tempo... Não, cada um na sua, tá? Cada um na sua. E, meu filho pode isso, pode aquilo, que não sei o que, mas se você põe o seu limite e achar que não é bom pro seu filho, não faça. Desculpa, tô bem ruim mesmo. Não faça. Tá? Não faça. Conversa com a sua esposa, eu repito, conversa com a sua esposa. Vê o que vocês acham disso. Mas coloca no jogo o lado certo, correto que se deve agir. Né? O lado correto que se deve agir. Então, eu digo isso. Pra mim é maravilhoso porque eu amo meu filho. Eu amo a minha esposa demais. Eu já fiz muita cagada que eu não deveria ter feito, né? O que eu falo sobre isso? Porque depois eu comecei a ver,
né? Como é que a gente estava apertado mesmo, eu queria sair daquela situação. Eu saí trabalhando, né? E achei que isso ia me render no futuro. Mas eu abri a torneira do investimento, que, né? Pingando do investimento, não, ia caindo dinheiro, mas eu deixava embora, né? E eu não via para aquele dinheiro, aonde aquele dinheiro estava indo. Entende? Eu não via. Então, eu comecei a estudar gestão financeira tarde. Se eu tivesse aprendido antes, eu não teria me ferrado tanto. Mas foi bom, né? Porque eu caí uma vez é uma coisa, agora cair duas aí pode parar, né? Mas é sobre isso. Aí no próximo vídeo eu vou falar em questão financeira, ok? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo. Curte, comenta, por favor. Curte, comenta. O que vocês acharam do vídeo? Qual a opinião de vocês sobre essa questão, né? E segue aí a gente, se inscreve, tá? Muito obrigado por tudo, viu? Deus abençoe vocês. Deus abençoado, meus abençoados. Até mais.